Olá, mais uma vez aqui reunimos, rezando com a palavra, meditando a palavra de Deus, que nos traz consolo, auxílio e instrução também para a nossa alma. Vamos meditar hoje no livro de Jó, no capítulo 42, entre os versículos 1 a 6. E diz assim: Jó respondeu ao Senhor nestes termos: Sei que podes tudo e que nada te é impossível. Quem é esse que obscurece assim a providência, com discursos ininteligíveis? É por isso que falei sem compreendê-las, maravilhas que me superam que não conheço. Escuta-me, deixa-me falar, vou interrogar-te e tu me responderás. Meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora meus próprios olhos te viram. É por isso que me retrato e me arrependo no pó e na cinza. Essa passagem de Jó aqui no final retrata um diálogo de Jó com o Senhor Deus. E é interessante que Jó, em meio a todo aquele sofrimento, e isso é muito comum na nossa vida, nós fazemos vários questionamentos a Deus. Nem sempre nós somos dóceis e humildes e aceitamos a situação sem questionar. Com Jó não foi diferente. No questionamento, a gente acaba falando coisas desnecessárias, coisas que a gente não conhece. Quantas vezes você já deve ter percebido pessoas que às vezes estão com raiva de alguma coisa, de algum acontecimento, e elas disparam a falar e ficam falando, supondo coisas, julgando coisas. E ali é uma brecha que se abre para o inimigo para infundir toda sorte de pensamentos que não vêm de Deus. E quando isso, no excesso de falar, já diz a Escritura, está também o pecado. Porque ao falar, ao emitir tudo que está por dentro de si, né, a pessoa muitas vezes não para refletir. E ela acaba até mesmo julgando Deus, falando de Deus, né? Deus não se importa comigo, é assim, isso sempre acontece comigo, é desse jeito, e fica selando certas coisas que não são a realidade, não são a verdade de Deus. E isso acaba revelando a nossa soberba diante das provações, das circunstâncias que Deus permite na nossa vida. Aqui Jó, ele tem uma experiência com Deus depois de toda uma situação de provação. E aí ele começa a falar, a reclamar, a dizer coisas, né? É interessante que ele começa a colocar coisas para Deus e questionamentos mesmo, mas ele questionava coisa que ele ainda não estava entendendo. É igual certos problemas, certas situações que a gente ainda não está entendendo por completo e começa a questionar. Então chega no capítulo 42, versículos 1 e 2, Jó responde a Deus reconhecendo o poder de Deus. Ele reconhece que Deus é onipotente, que ele é capaz de... Ele é o Deus do impossível, que nada te é impossível, o que ele fala. E ele afirma que Deus é capaz de fazer todas as coisas, que nenhum plano, o plano de Deus, pode ser frustrado. Ele fala no versículo 2, sei que podes tudo e que nada te é impossível. Ele responde a Deus, aí caiu a ficha. Eu tomo consciência agora que o Senhor tem poder para todas as coisas, que nada ultrapassa o seu entendimento. E aí vem no versículo 3, interessante, ele reconhece que ele falou sobre coisas que ele não entendia, que ele não sabia que ele estava falando. Ele se referia a várias queixas, várias acusações contra Deus durante o período de sofrimento. E ali ele fala, quem é esse Deus que obscurece assim a providência com discursos ininteligíveis? Ele estava numa provação, e apesar de a posição nossa numa provação, num sofrimento, é de se colocar na presença de Deus com humildade e buscar o entendimento em Deus. Pedir a luz do Espírito Santo que nos guie. E ao invés disso, quando a gente coloca a situação em oração, a gente está buscando a Deus. Ao invés disso, quando a gente fica na falação, fala com um, fala com o outro, reclama, se queixa,
nós não chegamos a lugar nenhum. Mas aqui Jó chegou. Quando ele entende, quando cai a ficha, quando ele percebe, eu sou apenas um instrumento de Deus. Eu sou apenas um servo do Senhor. Eu sou apenas uma criatura do Senhor. E Ele tem o controle de todas as coisas. Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele é Deus. Nada para Ele é impossível. E é Ele que obscureceu os planos diante de mim, porque eu não entendi. E quando a gente não entende uma coisa, a gente pode sair falando sobre aquilo. E aí Ele fala, é por isso que eu falei, sem compreendê-las, maravilhas que me superam, que eu não conheço. E aí Ele diz, o versículo 4, é como Deus dizendo a ele, escuta-me, deixa-me falar, vou interrogar-te e tu me responderás. Se Deus fizer interrogações a nós, nós simplesmente ficamos perdidos, porque quando Deus nos interpela, quando Deus mesmo faz algumas perguntas para nós, e a oportunidade que a gente tem de refletir, a gente põe a mão na consciência e começa a experimentar o poder de Deus e ver, olha como que eu estou errado, olha como que não é nada disso. Foi isso que acontece com Jó, quando já no versículo 5 ele diz, meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora meus olhos te viram. Antes eu só ouvia falar. E aí vem um outro ensinamento. Quando nós não conhecemos a Deus, quando conhecemos a Deus de uma maneira muito distante, achamos que é um Deus que andou lá na Palestina, que fez curas, fez milagres naquele tempo, mas não é o mesmo Deus de hoje. É diferente quando a gente tem experiência com Deus vivo e verdadeiro. Quando a gente entende que aquilo que o Senhor fazia lá na Palestina, curava os doentes, levantava os espíritos abatidos, expulsava o mal da vida das pessoas, que é o mesmo Deus vivo, que é o Senhor que atua hoje através do Espírito Santo na nossa vida. E esse Deus é que faz você ter uma experiência tão próxima dele que você pode dizer como Jó, antes eu ouvi falar de você, agora eu sei que você está vivo, que é o Senhor, eu experimentei o Senhor Deus. E você pode experimentar o Senhor Deus na Eucaristia, você pode experimentar o Senhor Deus na sua vida pessoal, você pode falar com Deus a todo momento, Ele te conhece, está muito próximo de você. E a palavra nos diz que antes mesmo da palavra chegar à nossa boca, Ele já sabe o que a gente está pensando. Então é um Deus vivo, verdadeiro, onde nós podemos conversar com Ele a todo momento. E mesmo assim, muitas vezes parece que estamos vivendo numa obscuridade de tal forma que não conseguimos enxergar esse Deus tão próximo. E aí entram os questionamentos. Por que eu estou sofrendo isso? Eu atirei pedra na cruz, por acaso? Quantas reclamações a gente vê as pessoas falando? Isso só demonstra que você não conhece a Deus. Isso só demonstra que você ainda não tem uma resignação no Senhor. Que você precisa de silêncio. E no silêncio você escutar a Deus, porque Deus fala na nossa consciência. Como está aqui, meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora meus olhos te viram. Agora eu tive experiência com o Senhor. Agora eu sei que o Senhor está vivo. E é por isso que eu me retrato e me arrependo no pó e na cinza. Aí ele se arrepende. Aí ele se curva. Quando ele fala, me arrependo no pó e na cinza, eu me dobro diante de vós. Eu te peço perdão, porque eu sou uma criatura. Em outras palavras, uma criatura completamente ignorante. Eu ignoro certas coisas e quero me arriscar em julgar, em falar de coisas que eu não entendo. Meus irmãos, precisamos buscar a humildade do conhecimento de Deus. Deus tem muito mais a revelar do que aquilo que a gente acha que sabe. Nós não devemos ficar no plano do achismo, mas procurar conhecer a verdade e seguir a verdade. A verdade nos libertará. A verdade é só Jesus. É Ele que é a verdade. Que o Espírito da verdade tire tudo aquilo que ofusca a nossa mente. Como nós precisamos pedir a Deus com muita humildade que nos retire do espírito de engano. Às vezes dentro da própria igreja, às vezes seguindo o caminho de Deus, quantos enganos, quantas coisas que foram criadas pela nossa própria mente ou foram criadas e infundidas em nós por causa de acontecimentos ou de calúnias, de pessoas que falam
para a gente certas coisas e isso de alguma forma molda o nosso pensamento. Nos faz caminhar de uma maneira assim diferente, talvez nem sempre na vontade de Deus, porque nos deixamos levar pelo que ouviu dizer, pelo que as pessoas nos falaram, ou por aquilo que nós pensamos, umas convicções às vezes erradas, e nós precisamos despojar disso. Tirar realmente todas essas... Permitir que Deus corte as nossas arestas, que Ele nos pode mesmo. Porque o Pai é o agricultor, né? Como diz a palavra em João lá no capítulo 15, meu Pai é o agricultor. E Ele precisa cuidar de nós de tal forma que às vezes é preciso cortar as nossas arestas, podar um pouquinho, tirar aquilo que não está agradando a Deus, e isso dói. Mas a gente precisa se deixar ser modelado por Deus, deixar Deus nos modelar. Porque aqui, como aconteceu com Jó, ele se retratou, nós precisamos também de arrependimento. E arrepender, como ele aqui, me retrato no pó, me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, volto os meus olhos para Deus e peço misericórdia. Misericórdia pelos meus pensamentos, misericórdia por debater com o Senhor, misericórdia por achar que eu tenho alguma capacidade, sendo que tudo vem de Deus. Tudo é dele, tudo é do Pai. Porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo é dele. Nós não temos capacidade de nada se não for dado pelo Senhor Deus. Tudo que Ele nos deu é bom, até mesmo as provações que Ele permite. Então, meus irmãos, com muita paciência e humildade, peçamos a Deus o discernimento e a sabedoria, e sobretudo a humildade. A humildade para falar com Deus. Temos que ter o senso de presença. Ao invés de fazer questionamentos, ficar com raiva de Deus, igual muita gente fica, às vezes parecemos filhos mimados, ficamos esperneando. Na realidade, busca o Senhor. Proste-se diante do Senhor e busca o entendimento das coisas divinas. Deus sabe de todas as coisas. Até mesmo quando nos permite certos acontecimentos, Ele sabe aonde Ele quer nos moldar. Com muita misericórdia e compaixão, porque Ele nos ama. Peçamos a Deus essa virtude da humildade, essa graça da humildade, de sermos mansos e humildes de coração e, sobretudo, reverenciar o Senhor. Reverenciar o Senhor com todo respeito. Ele é meu Deus, Ele é o soberano, Ele pode tudo, nada é impossível para Ele. Por isso, peçamos a Deus nesse momento. Senhor, diante de tantas situações que nós vivemos, nós queremos colocar com muita humildade diante da Tua presença e declarar isso que Jó declarou. Sei que podes tudo e que nada te é impossível. Quantas situações, Senhor, estamos vivendo em que nós, humanamente, não podemos fazer nada, mas queremos colocar essas situações diante da Sua presença, porque Tu és o Deus do impossível. Tira, Senhor Jesus, de nós tudo aquilo que atrapalha o nosso andamento, a nossa vida espiritual. Derrama sobre nós as graças que o Senhor desde a eternidade quer derramar sobre nós para ampliar os nossos limites, ampliar a nossa visão, dar realmente uma visão sobrenatural para que possamos ver a Tua presença, sentir e experimentar o Teu amor e a Tua bondade. Assim como Jó aqui teve a experiência com o Senhor, dai-nos essa graça, Senhor, de experimentar o Teu poder, o Teu amor e a Tua bondade, experimentar a Tua grandeza em nossa vida. Nós queremos Te louvar e Te bendizer por essa palavra e colocar diante de Vós também tudo o que é impossível e é necessário na nossa vida, que da forma humana nós não podemos, Senhor, alcançar, mas Tu podes realizar e nos conceder essa graça nesse momento. Opera, Senhor, unicamente para louvor da Tua glória, na vida de cada um de nós. Amém. E mais uma vez encerramos essa meditação rezando com a palavra, guardando a palavra no coração. Ao invés de questionar a Deus, se coloque na presença dEle com muita humildade e peça que Ele te ajude, que Ele esclareça segundo a vontade dEle. E Ele é santo em tudo que faz e fará o melhor para você, com certeza, porque Ele nos ama. E o Pai que ama nos dá tudo o que é bom. Fique com Deus, a paz do Senhor e até o próximo momento rezando com a palavra.